De repente você percebe que não está ouvindo tão bem. Sente uma tontura, vertigem, até um zumbido, começa a suar. Pode até ter náusea e perder o equilíbrio. Sabe o que é? Assunto para falar com o Dr. Saulo Nader, que é médico neurologista pela USP e membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado por ter aceito o convite, doutor. Tudo bem, Gustavo? Um grande abraço aí, muito obrigado pelo convite. Doutor, em primeiro lugar, como definir aí a tontura? O que é? Muito bem, vamos lá. Só um pouquinho difícil de entender porque a gente confunde com labirintite, né? Que é o termo que todo mundo usa, é o termo que popularizou. Tontura seria uma sensação anormal, uma sensação estranha que gera incômodo. Então, tontura, a sensação, ela pode ter vários subtipos. Tontura pode ser, por exemplo, uma queda de pressão, gerando um apagamento, uma sensação de quase desmaio. Tontura pode ser uma sensação de mal-estar, como, por exemplo, numa ressaca, quando a gente bebe muito. Tontura pode ser vertigem, a sensação das coisas girando ou balançando, enfim. E definir o tipo de tontura que a pessoa sente é totalmente importante. Por quê? Através do tipo exato da tontura que o médico vai chegar no diagnóstico correto para fazer o tratamento exato. Hoje a gente ouve que tudo é labirintite como se tudo fosse a mesma coisa. Isso é equivocado, né? Então esse nomezinho que popularizou labirintite, por trás dele tem mais de 40 doenças diferentes, olha só. Agora, doutor, essa tontura, se a gente pode chamar assim, que a gente sente ao se levantar, aquele famoso teto preto, minha avó diria, é labirintite ou sinal de outra doença? Aí está um ótimo exemplo, né? Está aí uma tontura que não está no labirinto. Essa tontura chama lipotímia ou lipotimia, que tem, né, ela mostra o defeito no reflexo neurológico que controla a pressão. Então a gente levanta rápido, o cérebro demora, vamos brincar assim, para avisar os vasos que a pessoa mudou de posição. Por milésimos de segundos a pressão cai um pouquinho mais do que deveria e isso dá essa sensação. A gente define na medicina essa sensação do teto apagando, a visão escurecendo, um túnel fechando, como uma sensação de quase desmaio. É como se fosse desmaiar, mas não desmaia. Sim. É preocupante? Depende se acontece muito. Acontece de vez em nunca, não me atrapalha. Legal. Está acontecendo sempre, toda hora que eu levanto, ou às vezes quando eu estou fazendo atividade física, ou quando eu estou num lugar muito abafado, pode ser alguma doença no seu reflexo neurológico, aí vale a pena você buscar ajuda médica. Agora, doutor, em relação à labirintite mesmo, para ficar muito claro para as pessoas, o que é então a labirintite? Vamos lá, né? Então, assim, aqui na minha mão, olha, estou com um labirinto. Só no labirinto, só nessa pecinha de osso curiosa que a gente tem lá dentro do ouvido, só nele eu tenho 7 doenças que podem acontecer. No nervinho dele mais 4 e no cérebro mais um monte que geram vertigem e tontura. Dessas 7 que geram tontura no labirinto, uma delas é a labirintite real. Então, o que seria a labirintite real? Ela existe? Ela existe. É uma infecção do labirinto, é quando eu tenho a invasão do labirinto por bactéria ou vírus. Isso é extremamente raro. Então, é um contrassenso, né? A labirintite, que é o termo mais usado, Sim. Ela, de verdade, é a que menos acontece de todas. Olha só, Ao passo curioso. que outras doenças, como, por exemplo, a pressão alta do labirinto, a soltura de cristais no labirinto, isso pode acontecer com uma frequência muito maior. Doutor, você criou também, né, um canal de muito sucesso no YouTube, né, que é a Neurologia e Psiquiatria TV. E no próprio YouTube é possível encontrar inúmeras soluções e receitas caseiras aí para combater esse problema. Tem louro com noz moscada, enfim. É preciso tomar cuidado. Qual a sua visão a respeito disso? Exato, né? Não existe poção mágica, não existe remédio milagroso, não existe erva, né, fitoterápica com poderes extraordinários. Então, cuidado com isso, né? A gente tem que entender exatamente qual é a doença, onde ela está, para ter um tratamento correto. Cada doença eu vou tratar de um jeito diferente. Tem até uma que, olha só, né, que é a labirintite dos cristais soltos, quando solta cristalzinho dentro do labirinto, que é uma doença que eu consigo tratar com manobras, eu não preciso nem de remédio. Então, resumo da ópera, fuja dessas coisas baseadas em crendices, achismo, curandorismo, né? Isso não vai funcionar, isso pode até fazer mais mal do que bem. Você precisa buscar um médico para ver exatamente qual que é o motivo por trás da sua tontura e com isso fazer o tratamento correto. De preferência, viu, Gustavo, um especialista em tontura.
Quem somos nós? Ou neurologistas que se subespecializaram nisso, chama distúrbios vestibulares, é o nome da minha subespecialização, ou otorrinolaringologistas que se subespecializaram em otoneurologia. Somos muitos poucos, infelizmente, né? Existe muito pouco especialista por população. E isso não é só um problema Brasil, isso é um problema mundo inteiro. Então, poucos médicos lidam com essa parte de tontura. Se você que está me ouvindo, né, tem labirintite e já passou por vários profissionais e não melhora, vale buscar atenção de especialista. Com certeza, seu problema deve ter solução. Doutor, a gente estava falando dessas soluções caseiras, né? Muitas delas envolvem aí alimentação. A alimentação pode ajudar, né, nesse tipo de problema neurológico? Qual que é a opinião do senhor? Tá aí assim, né, uma questão controversa dentro do tema, mas, né, a famosa mentira repetida várias vezes que vira verdade. Então a gente acaba ouvindo falar, não pode refrigerante, não pode café, não pode chocolate, não pode álcool. Cientificamente eu não posso afirmar isso. Então todos os estudos que tentaram correlacionar a piora da tontura com a alimentação, no compilado deles, né, fazendo uma análise retrospectiva de todos esses, cientificamente não teve uma correlação. Então, você que está me ouvindo, vai evitar de comer um monte de coisa? Nem pensar, tá? Você só vai parar de comer alguma coisa se inequivocamente aquela coisa está fazendo mal para sua tontura, o que seria raro, o que seria exceção à regra. Vale a ressalva aqui, né? Intolerância à lactose, intolerância a glúten, alergias alimentares. Se você tem alguma intolerância alimentar, aí sim pode ser que a questão alimentar está sendo um piorador da sua tontura, não a causa. Mas pode estar sendo um piorador, algo que está piorando uma tontura que você já tem. Aí tem que ficar de olho com esses alimentos que você tem alergia ou intolerância. Doutor, a gente está recebendo aqui bastante pergunta dos telespectadores. Vou tentar unir uma a outra que são correlatas, né? Infelizmente não tem o nome nem a cidade das pessoas aqui, daqui a pouco eu passo. Uma delas quer saber o seguinte, ela diz que tem tonturas e náuseas às vezes, se está com a cabeça baixa no carro, por exemplo. Quando essa pessoa levanta, ela não sabe aonde ela está. Isso pode ser labirintite ou é outra coisa mais grave? Isso daí a gente chama de vertigem posicional, né? Então, existe uma posição, um movimento específico da cabeça que gera a sensação incômoda. No caso, pelo que eu entendi, ela quando ela está agachada e levanta, né? Então, no carro principalmente, doutor Saulo. E no carro principalmente. O carro já é um problema, né? Existe uma doença chamada cinetose, que é aquela tontura, aquele enjoo que muita gente tem dentro do carro, do ônibus, do metrô, do avião. Então, já é um problema isso é um distúrbio químico na arinha do cérebro que controla o equilíbrio e gera essa doença chamada cinetose. E ali parece que essa pessoa ainda tem um plus, né? Ainda tem uma outra tontura desencadeada pelo movimento, que Sim. Aí teria que avaliar mais a fundo, mas poderia ser cristalzinho solto, alguma outra coisa acontecendo no sistema. Outra pergunta, doutor. Tá comemorando até mêsversário aqui, ó. Hoje, dia 28, faz exatamente 2 meses que sinto tontura ao deitar e levantar. O que eu devo fazer? Buscar um especialista, né? Então, isso daí retrata a realidade de praticamente todo mundo que sofre de tontura, né? Então, a pessoa ela sofre por muito tempo e a tontura, quem está me ouvindo e tem tontura bem sabe, né? Drena a qualidade de vida, a pessoa vai virando refém da tontura dela, ela deixa de fazer as coisas, ela começa a se privar, ela começa a ficar com medo de fazer movimentos, com medo de sair de casa. Então, é um processo bem sofrido. Então, isso não acontece só com você que está com 2 meses de tontura. Às vezes, eu vejo pessoas décadas de tontura. Então, a dica é, busca ajuda médica. Com certeza, o seu problema deve ter um tratamento ou deve ter um alívio. Outra pergunta. Boa tarde. Às vezes eu estou dormindo e acordo com tontura de madrugada. Aí não consigo mais dormir porque a tontura aumenta. O que pode ser? Perfeito, né? As famosas crises da madrugada. Então, é muito comum pessoas que sofrem de vertigem com o movimento de dormir, né? Você está deitado na cama. Quando você vira de lado dormindo, sem perceber, quando você faz esse movimento de rotação na cama, isso desencadeia uma crise de vertigem, muitas vezes até invade o sono. Hoje lá no Insta eu coloquei, lá no Dr. Tontura, relato de uma paciente que ela sonhou que o elevador estava caindo, acordou com o teto girando. Meu então, pai amado. Sonham que elas estão caindo, que a cama está sugando elas, que estão no precipício, e acorda com a sensação de vertigem. A principal causa de vertigem na madrugada é o tal dos cristalzinhos soltos.
Então, o cristalzinho está lá solto. A pessoa gira na cama de madrugada, o cristalzinho corre lá no canal e isso dá a sensação de vertigem, que pode começar com pesadelo ou pode simplesmente te acordar com aquela sensação super ruim. Muito bem. A Adriana Dantas, do Piauí, quer saber o seguinte: como aliviar, então, a sensação de tontura? Tem algo que dá para fazer ali no momento que alivia? Perfeito, né? Eu criei uma estratégiazinha mnemônica com a palavra tontura para a pessoa saber o que fazer quando está em crise. Então, poxa, estou cozinhando, começou uma crise de vertigem, uma crise de labirintite. Primeiro tenha calma. Então, calma. Não vai morrer. A maior parte das doenças de vertigem, elas não matam, elas são benignas, embora chatíssimas. Oriente-se. Então, você vai ali no espaço, colocar a mão nos móveis, colocar a mão na parede para você se orientar no espaço onde você está. E aí, na sequência, você não pode ficar em pé. Não fique em pé. Você vai sentar ou deitar, porque você tem chance de cair durante a crise de vertigem e isso poderia ser muito perigoso. Deitado ou sentado, doutor? O que você achar mais confortável? Tem pessoas que ficam mais confortáveis sentadas, outras deitadas, o que você achar melhor. Tranque a boca, que é o próximo T. Não vai beber nem comer nada, porque a náusea vem normalmente na crise de labirintite, ou você tem uma predisposição a ter náusea. Então, se você comer alguma coisa, você pode vomitar. Una força, calma, né? A gente está chegando nas etapas finais. Remédios, que é o R, que eu já falo. E A de aguarde. Como assim aguarde? Toda crise de labirintite um dia ela acaba. Tem crises que duram segundos, crises de minutos, horas, crises de dias, mas elas vão acabar. O que é o R lá do tonturar, né? RA, remédios e aguarde. O R é o remédio que o seu médico te passar. Então a gente tem abortivos de vertigem, por exemplo, tá? Milhares, mas Dramin, Meclin, Vonal, Plasir, Bromoprida, entre muitos outros. Você vai tomar qual? Se autoprescrever, se automedicar? Jamais. Aquele que o seu médico pedir para você tomar na sua crise. A ideia do remédio na crise é diminuir a intensidade e encurtar a duração da crise para ela não ser tão insuportável. Mas ela não age no problema. Então, os remédios para crise é uma coisa, os remédios para não deixar que crises aconteçam, ou seja, o tratamento definitivo, é outra coisa. Maravilha. Então, essa estratégiazinha está lá também no Dr. Tontura por extenso no Insta, você pode conferir lá a estratégia lá no YouTube. Infelizmente, nosso tempo é curto, doutor. Para arrematar, a última dúvida aqui. Essa pessoa diz que tem pouco tempo que ela sentiu tontura e náuseas ao acordar. E ela tem ansiedade, ela quer saber se essas coisas podem estar associadas. Podem muito, tá? Existe uma doença chamada tontura perceptual ou vertigem fóbica, que é uma doença química do cérebro, onde a pessoa tem uma tontura estranha na cabeça, difícil de definir, difícil de contar, sensação de vácuo, peso vazio, cabeça grande, estranha, instabilidade, desequilíbrio, piora dos sintomas em ambientes com muita cor, muito movimento, shopping, mercado, feiras, multidões, enfim. E essa doença tem um link gigante com o emocional, com a ansiedade. A tontura gera ansiedade, a ansiedade gera tontura, uma espécie de um círculo vicioso. Então, sim, respondendo a sua pergunta, existe essa doença que se correlaciona muito com a ansiedade. Não é uma doença psiquiátrica, é uma doença neurológica com interação psiquiátrica. E também a gente sabe que qualquer tipo de tontura, se o emocional não está legal, pode descompensar. Emocional é um eixo importantíssimo da nossa saúde. Quando ele está fragilizado, muita coisa acaba não caminhando bem. Dr. Saulo Nader, ao vivo, muito obrigado pelas suas explicações. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Gustavo. Obrigado, carinho, do convite. Um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Ótimo.